Nós vamos, Paulo, sai. Nós vamos, antes de apresentando a palavra, tá apresentando Sabrina e Lucas, está chamando eles aqui à frente. Sabrina e Lucas, eles estão congregando aqui conosco, e já eram cristãos, e a gente vai estar recebendo eles hoje oficialmente. Momento, nós só já estamos todos, não estou brincando. Amém? 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 Vamos fazer uma oração. Se os irmãos estendam a mão, são eles, nós estamos orando, abençoando, pedindo que realmente Deus possa usá-los também, aqui na igreja. Pai amado e santo, agradecemos a Ti, meu Deus, tua graça, teu amor, Pai, tua misericórdia, Pai. Agradecemos, meu Deus, pela vida dos teus filhos, ó Pai, que aqui estão conosco, ó Pai, que decidiram, meu Deus, estar em comunhão, congregando aqui, meu Deus, nesta igreja, ó Pai. Deus abençoa, direciona, ó Pai, capacite a cada dia, meu Deus, para que eles possam desenvolver, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, na vida deles, ó Pai. Abençoa a vida do Lucas, da Sabrina, meu Deus, que eles sejam, meu Deus, bênçãos, Pai, aqui dentro, não só aqui, ó Pai, lá fora, meu Deus, na vida das pessoas, ó Pai. Te pedimos, te agradecemos, Pai, recebemos eles, meu Deus, e agradecemos a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Amados, vamos colocar de pé, vamos ler o texto aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Versículo 15 em diante. Vou fechar? Lucas 14, 15 em diante. Diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei e por isso não posso ir. Botando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saí depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e aí dá lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Saí pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Vamos orar? Pai amado, santo, queremos, meu Deus, agradecer ao teu nome, ó Pai, esse dia, meu Deus, reconhecendo, ó Pai, que nós somos dependentes do Senhor, ó Pai. Reconhecendo, meu Deus, o teu privilégio, Pai, podemos fazer parte, Pai, do teu reino, Pai, tendo sido alcançados, Pai, pela tua graça, meu Deus, podemos participar, meu Deus, da comunhão, da ceia, meu Deus, temos comunhão com os irmãos, Pai. Sabemos, Pai, que recebemos isso, Pai, pela tua graça, Pai. Pedimos, meu Deus, que o Senhor nos capacite, ó Pai, a valorizarmos, Pai, a termos gratidão no coração, Pai, e não, meu Deus, não levarmos, meu Deus, a vida cristã, Pai, não levarmos, meu Deus, o comprometimento contigo, meu Deus, de qualquer maneira, Pai. Nos ajuda, meu Deus, nos dá sabedoria, Pai, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Mas pode sentar-se. Bem, irmãos, essa parábola
ela tem uma outra bem parecida com ela. Essa daqui, Jesus, ele profere ela no final do seu ministério, já no vizinho, perto da Páscoa. A primeira que fala sobre a festa de casamento lá no início do seu ministério, mas são bem parecidas. Onde ali pessoas que foram convidadas, elas simplesmente não acharam que era importante e tinham outras coisas que elas achavam que eram mais importantes. Mas Jesus ele conta essa parábola em que contexto? Quando a gente olha aqui, olha, ouviram tais palavras. Que palavras? Porque Jesus ouviram tais palavras. Um homem está ali e ouviram tais palavras, os que estavam com ele à mesa, disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Que palavras que ele ouviu para ele falar dessa maneira e de repente Jesus contar essa história? Para a gente entender, nós temos que ler lá no comecinho do capítulo 14, quando você lê lá que Jesus entrou no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, e ele estava observando, tinha um homem ali, ele tinha um problema, uma doença, uma enfermidade. Jesus perguntou se ele poderia curar no sábado, se era lícito. Ninguém falou nada, né? Porque a religião é mais importante, né? A cabeça deles. E aí Jesus ele fala: olha, quem que caiu um boi lá no buraco, vai lá e tira e tudo mais? E ninguém respondeu nada. E Jesus ele cura aquele homem, despede, curou, e depois ele fala: mas por quê? Quando ele cura, imagina, quando Jesus cura aquele homem, os religiosos talvez estavam pensando: poxa, curou o sábado? O cara está desobedecendo a lei. E aí ele fala: olha, mas se teu boi cair no buraco, você não vai tirar? Eu acho que você vai tirar, né? Quanto mais da vida de uma pessoa. E aí ele reparou lá como é que o pessoal chegou ali. Eu estou achando que é por isso que ninguém gosta de estar muito aqui na frente. Vamos pode estar muito na frente, tá? Não tem problema. Mas ele reparou que as pessoas, quando chegavam ali naquele local, todo mundo procurava os melhores, os lugares mais privilegiados. E aí o que ele fala? Ele fala: olha, quando você for convidado, procura o primeiro lugar. Para ter que haver um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou também, ele te diga: dá um lugar a este. Porque de repente chega alguém mais iluso, mais uma posição para falar: dá licença que esse lugar aqui está reservado. Aí a pessoa tem que sair, né, com vergonha daquele lugar e ocupar um outro lugar. Ele fala: olha, tem humildade, por quê? De repente você sentou num lugar, sei lá, não tão legal ali, ele falou: não, você está mais para cá, e você vai ser errado. Meus irmãos, para sentar mais à frente, tá? Não tem problema. Estou brincando com os irmãos. Então, olha só. Pelo contrário, quando fores convidados, vai tomar no último lugar, para que quando vier, te convidou, te diga: amigo, senta mais para cima. Ser-te a isso uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Disse também o que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convide e seja recompensado. Antes, ao dar um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás da ressurreição do justo. Eu sempre comento que quando a gente ajuda, por exemplo, o pastor Boaz ali, o ministério dele, ou mesmo o trabalho da AME ali no Timor-Leste, pessoas que eles não vão poder fazer nada, assim, humanamente, materialmente, retribuir. Bom, não vão. São lugares que a miséria, né? Mas você está fazendo isso e você sabe que eles vão por nós, você sabe que você não vai ter a recompensa vinda deles, mas de Deus. Então Jesus ele fala isso daqui, e é interessante porque imagina o coxo, aleijado, até aquelas pessoas que elas não podiam nem participar, meu amado. Cerimonialmente elas não podiam participar. Você sabe disso. Se você lê o Antigo Testamento, você vai ver que as pessoas que tinham, dependendo da deficiência, eles não podiam nem participar das cerimônias que eram feitas, religiosas. Aí Jesus pega e fala isso, imagina ali, falando isso no meio dos fariseus, aqueles que não são bem-vindos, né? Aqueles que convida eles. Aí de repente um ouve as palavras e diz: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus.
texto não diz que ele entendeu o que Jesus estava dizendo. Porque Jesus depois contou outra palavra. O texto não diz, ele falou isso que ele entendeu. Nossa, mas ele só falou, bem-aventurado se a pessoa comer pão, ou comer o pão do reino dos céus, ou participar, fazer parte, né, do reino dos céus. Lógico que é bem-aventurado. Mas Jesus, ele responde aquele homem, para ele entender que nem todo mundo ali, porque está todo mundo ali está achando que é crente. Todo mundo ali está achando que estão servindo a Deus, que Deus está se agradando, porque são religiosos. E eu digo, amados, Deus não nos chamou para nós sermos religiosos, nesse sentido, farisaico, tá? Nesse sentido, não. E aí Jesus conta essa história, quando ele fala sobre a ceia. Não é a Santa Ceia, tá? É uma ceia, uma refeição noturna. Aí ele fala, a hora da ceia, ele enviou o seu servo para avisar os convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, começaram a dar desculpa. Imagina, nessa história aqui, você acha que quando Jesus ele fala que esse homem dá uma ceia, esse homem que deu a ceia, você acha que Jesus está colocando ele como representando quem? Quem? E quem são esses que estão rejeitando esse convite? Deus. E aí o que acontece? Cada um vai dando primeiro, fala, então, sabe o que é? Olha, eu comprei um campo, eu preciso vê-lo. Roga que você, desculpa aí, não vai dar para ir. Está aí com vocês. E é interessante que quando a gente pensa em ceia, traz aquela ideia de comunhão. Eu já vi pessoas questionando, poxa, mas crente gosta de comer junto, gosta de comer junto. Mas então nós temos problema, se isso é errado. Jesus, ele sempre fala, olha, Jesus está na casa de fariseu. Ele está fazendo o que lá? Foi lá, por aí. Não, ele está lá, foi lá, o pessoal chamou lá, foi lá comer. Tanto é que Jesus era conhecido como comilão, bebeu, ficava sempre comendo. Essa ideia de comer junto, de ter comunhão, tem aquele texto que fala, isso que a porta e pá, se alguém abrir, eu entrarei, terei comunhão. Essa ideia de comer junto é ter comunhão. É interessante, para a gente entender essa questão de comunhão, tem um texto que Paulo diz o seguinte, olha, com aquele que se dizer irmão, por blasfemo, por isso, por aquilo, tipo assim, que se diz cristão, se diz irmão, mas tem um comportamento assim, totalmente assim, ímpio. Não é aquele que pede, mas que ele se diz irmão, mas na prática ele não é, ele é uma pessoa assim, que não vive como um cristão. Com esse, nem comais. E ele diz, eu não digo de fora. Mas isso é muito sério, ele está falando, aquele que se faz passar por cristão, mas é de mentira, não é de verdade, que se diz irmão, mas tem uma vida pecaminosa. Não estou falando do cristão pecado que nós pecamos, não é isso. Mas aquela pessoa que é consciente e ela vai levando a brincadeira o negócio. Paulo fala, com esse nem tenhais comunhão, nem comais. Não comer, eu não tenho comunhão. Então, quando a gente vê esse texto aqui falando dessas pessoas que foram convidadas para a ceia, a pessoa, você vai convidar alguém para comer na sua casa, você vai dizer, esse camarada aí, assim, olha, eu não tenho amizade com ele, não conheço, nem gosto dele. Não, geralmente você convida pessoas que você quer ter comunhão. Não é isso? Então, ali foram convidadas algumas pessoas. E elas começaram a se desculpar. Jesus conta isso ali, por quê? Porque era a realidade que eles estavam vivendo. Todo mundo ali achava que era crente, todo mundo achava ali que ia para o céu, todo mundo ali achava que era obediente à lei de Deus. Eles podiam até conhecer as Escrituras. Aliás, o próprio Paulo, antes de se converter, ele era alguém zeloso, sincero, mas ele fala que ele era assim, ele procurava obedecer assim, com os mínimos detalhes, até superava pessoas da idade dele. Conhecia a lei, conhecia a palavra, mas só conhecia superficialmente, não tinha compreensão do significado daquilo. Então, ninguém vai para o céu simplesmente porque conhece. Conhecer, informação, tem que viver. Aquilo tem que realmente fazer parte da sua vida. É o que nós vemos aqui, eles conheceram as Escrituras, entre aspas, né?
Porque o próprio Jesus fala que eles erravam por não conhecerem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Eles conheciam? Não, eles tinham informação. Eles seguiam regras. Mas dizer que eles entendiam, eu acho que hoje não é muito diferente. Se a gente olhar para o mundo cristão, tem que ser dessa maneira, eu creio que tem aqueles que entendem, compreendem, eu creio que tem aqueles que estão aprendendo, eu creio que tem aqueles que não entendem, vivem religiosamente, não entendem realmente as Escrituras, seguem religião, regras, e a pessoa às vezes acaba achando que aquilo que é ser cristão, né? E tem aqueles também que acham que não, né? Não precisa decidir nada, não precisa conhecer nada, não precisa seguir nada, e são extremos. E nós temos tudo isso aí, não só hoje, isso já tinha na época de Jesus, isso tinha na época lá de Paulo, quando Paulo escreve as cartas nas igrejas. Então Jesus escreve isso aqui para mostrar, olha, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. E aí ele fala que Deus está me convidando, ou seja, aquele Senhor convidou para uma ceia. E aí os convidados, provavelmente judeus, né? Que ele está falando sobre a rejeição dos convidados. Aliás, quando Jesus veio, ele veio primeiro para quem? Os judeus. Veio para os seus. Os seus não receberam. Então ele está mostrando como que ele foi rejeitado para aqueles que eram os convidados, o seu povo. E a gente sabe que isso aconteceu. E aí o primeiro diz, olha, eu comprei um campo, eu preciso ir vê-lo. Então, se você me pode dar uma desculpa aqui. Agora, é interessante, amado, se a gente for pensar nisso, tá? Que hora que você come uma ceia? De dia ou de noite? É uma refeição noturna. O outro comprou um campo e vai ver esse campo de noite. Que desculpa mais assim, farrapada? Ainda mais sendo judeu, você acha que o judeu vai comprar um negócio que ele não está vendo direito? Tá bom, eu vou acreditar nisso. Lógico que não. E mesmo se ele comprou o campo, a refeição à noite, ele poderia muito bem no outro dia ver esse campo, qualquer coisa desse tipo. Então o que nós podemos pensar acerca desse primeiro indivíduo aqui que ele se recusa ali naquela ceia, mas esse é o tipo de pessoa que está mais preocupado com o dinheiro, com os investimentos, com aquilo que diz respeito à sua própria vida, os seus próprios interesses, porque com Deus, as coisas de Deus. Teve uma mensagem que eu ouvi certa vez, eu ouvi um pastor falando, eu achei interessante, ele falando que no Brasil, no contexto do Brasil, ele tinha um irmão que, não sei se pode chamar, chamo de irmão, costuma, uma pessoa que é da igreja. E essa pessoa era um empresário, só que assim, ele já não ia sempre, né? Então de vez em nunca ele ia na igreja, e aí um dia apareceu lá e falou assim, nossa, você não tem congregado? Não, você tem que entender, né? Eu sou uma pessoa assim, de negócios, sou uma pessoa muito ocupada, mas você vê que eu sou fiel, hein? Toda vez eu trago aqui o budismo, minha oferta. Será que ele entendeu? Então, tipo assim, não tem tempo. E aí ele falou assim, rapaz, você não entendeu nada. Deus não entra na nossa vida para atrapalhar a nossa vida. Deus não entra na nossa vida para atrapalhar os nossos negócios. Lógico que não. Você está tendo um entendimento errado. Você está entendendo que tirar esse tempo para Deus na sua vida, porque você tem uma semana corrida, você está entendendo que tirar esse tempo para Deus, que isso é algo que vai atrapalhar, vai fazer você perder dinheiro, vai fazer você perder. Pelo contrário. Pelo contrário. Deus ele não entra para a nossa vida ficar pior. É lógico que eu não estou dizendo que Deus entra na nossa vida e nós vamos ficar rico. Não. Mas Deus entra para a nossa vida melhorar. Não só melhorar. Em todos os aspectos. Está entendendo errado. Você não está entendendo que Deus, tendo a prioridade na nossa vida, as outras coisas vão se encaixando. Então, como esse homem aqui, para ele, os seus negócios eram mais importantes do que perder tempo para comer, tem mais o que fazer. Não entendeu que era importante. Aquele momento foi convidado, meu amado.
Agora vamos pensar. Nós somos convidados. Depois nós entramos. Vamos dizer assim, uma pessoa é convidada para uma ceia aqui, para um Senhor. Imagina nós. Você acha que nós somos dignos de sermos convidados a participar de algo com Deus? A ter comunhão com Deus? Nós não somos. Está sendo oferecido um convite aqui e eles estão recusando esse convite. Estão dando desculpas em relação a isso. Agora, não é só um convite para ter comunhão com Deus. É lógico que eu creio que um convite para nós termos comunhão com Deus, se nós tivermos comunhão com Deus, isso implica em mudança na nossa vida. Não é verdade? Porque é lógico, como que eu posso ter comunhão com Deus e viver a minha vida do jeito que eu quero, fazer o que eu quero, buscar o que eu quero, e Deus ficar em segundo plano? Por que eu estou falando isso? Se você for um pouquinho mais adiante, depois dessa parábola, você vai ver que Jesus ele explica: se alguém quiser me seguir, tem que estar disposto a ir a si mesmo. Então, esse convite à comunhão com Deus, esse convite a estar participando ali, implica Deus começar a ser prioridade na nossa vida. Depois vai lá o outro e é perguntado para ele: olha, foi também convidado. O primeiro disse que não podia ir porque tinha comprado no campo. O segundo disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. Olha, interessante. Por primeiro, a gente vê que o quê? As coisas espirituais não tinham valor nenhum, né? Para ele, o mais importante era a riqueza material. E esse segundo aqui, amado, qual a desculpa que ele dá? É alguém que ele está preocupado com aquilo que ele pode viver, fazer, trabalhar. Eu comprei os bois ali, tem que trabalhar. Temos que trabalhar, sim. Eu acho que nós temos que trabalhar. Entendeu? Precisamos trabalhar. Mas, mesmo trabalhando, eu sei, o Japão ainda tem uma situação bem diferente do Brasil. A gente tem uma rotina meio maluca às vezes. Mas nós temos que tomar cuidado de não permitirmos que isso venha substituir Deus na nossa vida. Trabalho é importante, tem que trabalhar assim, lógico. Lógico que sei hoje, você não vai chegar para o chefe: eu trabalho porque eu quero, minha lógico, você não vai fazer isso, você vai perder seu emprego. Ainda mais que está faltando emprego por aí. Mas nós temos que tomar cuidado de não priorizarmos ao ponto de nunca sobrar um espaço na nossa vida para Deus. Às vezes a pessoa trabalhando, lógico, você tem aqueles que têm a folga trocada, isso aí não tem jeito. Infelizmente isso é complicado mesmo. Mas tem aquelas pessoas que mesmo trabalhando, por exemplo, de segunda a sexta, aí a pessoa procura sábado, domingo e feriado, e a pessoa trabalha. Eu já conheci gente aqui no Japão que trabalha 365 dias praticamente. Nem sábado nem domingo. Se folgar, a pessoa fica doida, procurando bairro, alguma coisa. Por quê? Porque aquilo lá, ela acha que a vida dela, o cara trabalha para nada. Eu vi uma história lá em Osaka que achei interessante, o irmão contando lá pra gente. Que estava lá um pescador, e aí ele pescando lá os seus 2 peixinhos, né? Pescando com a farinha, pegou 2 peixinhos lá, achou o cara: o que você está fazendo? Estou pescando aqui. Mas com uma vara? Que isso? Que cultura é isso aí? Mas por que você não faz assim? Você monta, você pega umas redes, você começa a pescar, aí você, daqui a pouco você monta uma empresa, né, de pescaria, daí você contrata funcionário, você guarda dinheiro, tudo. Aí o cara: tá, mas aí, e aí? Depois? Aí depois você compra partes, aí depois. E depois que tiver bastante. Aí depois que você tiver bastante dinheiro assim, aí você faz o que você quiser. Você faz, mas se você quiser, você tem dinheiro, aí você tem dinheiro, desde outra coisa você tem que ir pescando. Não, assim, não é ridículo você não pensar. O cara tá lá, né, pescando, aí ele vai juntar, vai se matar, e trabalhar, e tudo para construir e tal. Depois, quando ele tiver bastante dinheiro, ele tem tempo para ficar ali pescando com a sua varinha, como ele já estava fazendo. É até ridículo isso, né? Juntar bastante dinheiro, para quê? Para depois eu poder ficar fazendo o que eu já estou fazendo. Então, tem aquelas pessoas que elas não trabalham para viver, vivem para trabalhar. Trabalho é importante, meu amado. Eu acho que é importante. Mas nós não podemos esquecer que Deus, Ele tem que ter tempo, nós temos que ter tempo para Deus na nossa vida.
Deus não pode ficar em segundo plano. Mesmo a pessoa que tem um horário mais corrido, mas no dia de folga, tira tempo para Deus, para ler, para orar, se possível ter comunhão com Deus, tem que ter. Porque senão como é que fica? Daqui a pouco, Deus vai ficando longe das nossas vidas. É aquela pessoa que ela está tão ocupada com esta vida que não sobra tempo para Deus. Aliás, às vezes não sobra tempo para nada. Nem para a família. Verdade. Às vezes tem pessoa que trabalha e os filhos. Eu dou do bom e do Natal do bom. Você dá coisas. Você dá coisas. Mas o brinquedo você dá, daqui a pouco está lá, carregado. Mas você não tem tempo de se dar. Se a pessoa não tem tempo de se dar para a família, para os filhos, e nós falhamos muito isso, se nós não tomamos cuidado, e Deus vai ter tempo? Difícil, aí o camarada fala, então, eu não tenho mais o que fazer. Em outras palavras, né? Eu comprei uma ajuda, eu não tenho mais o que fazer do que ficar indo lá numa ceia. Aí vai para o terceiro. Eu casei, por isso eu não posso ir. Aí o camarada até queria usar lá o texto lá que Moisés falou lá quando casava, tinha 1 ano de despesa, não sei, o exército falou nada de festa, de casamento, nada. Ele ficava liberado, né? Por 1 ano ele estava liberado. Não tivesse, ele estava lá 1 ano com a sua esposa ali, né? Estava liberado de estar prestando serviço militar, qualquer coisa desse tipo assim. Não está falando nada porque não pode ir com a esposa numa festa de casamento ou qualquer outra coisa, né? Aqui, meu amado, é interessante. Eu já vi pessoas, às vezes, que usam até a família como desculpa para você ver a Deus. O pastor amigo meu, que vocês conhecem, e ele é 20, né? Então, assim, aí tem uma pessoa falando assim, olha, as prioridades, realmente, tem uma ordem de prioridades, não que outras coisas sejam importantes. Deus em primeiro lugar. Deus. Depois, a esposa, né? Casar a esposa, tem filhos, trabalhar, né? A igreja, os amigos, vai colocando, sei lá, a gente vai fazendo essas ordens daquilo que é prioritário. Tá? E aí tá. Aí coloca o que é mais importante? Trabalho ou a igreja em si? Quando eu falo igreja, o congregar. Hoje o trabalho você tem que sustentar a sua família, você não vai ficar 24 horas dentro do prédio. A igreja não é um prédio. Mas é interessante que a camarada tinha colocado a ordem assim, olha, Deus, depois família, esposa, filhos, depois trabalho, igreja, amigos, tarará. Aí qualquer coisa não vai, não, é que tem que tirar um tempo da família. Sempre tinha tempo da família. Né? Aí tirava 52 finais de semana por ano para a família. Detalhe, o ano tem 52 semanas, é verdade. Por quê? Porque a família vem antes, pastor. E foi falar isso com o pastor no goleiro. É? E o que é mais importante então, depois da família? O trabalho para você sustentar a sua família? Ou você está ali dentro do templo? O trabalho. Tá bom. Quando você fica doente, o que vem antes? O trabalho ou a tua família? A minha família. Tá. Então quando tem problema na família, seja doença, que for, você não trabalha? Não, tem que trabalhar, como é que eu vou sustentar? Mas a família não vem antes? Tem, mas se eu não for trabalhar, o chefe manda embora. Então você vai trabalhar. Mesmo a família ser. Ou seja, apesar da família ser mais importante, isso significa que você tem responsabilidade aqui também. Mesmo que venha depois. Então é interessante, engraçado. Você tirar um tempo para Deus não é importante, porque a família acaba ocupando o primeiro lugar. Mas eu posso falar, você quando tem problema com a família, você deixa de trabalhar? Não, pastor, você tem que entender. Mas você tem problema com a família, você deixa de congregar. Então você está entendendo errado aí as suas prioridades. Tudo tem a sua importância. Né? A família tem o seu lugar, o trabalho tem o seu lugar, a igreja tem o seu lugar, tudo. A gente tem que saber, meu irmão, como lidar com isso daí e dar o tempo correto para cada uma dessas atividades. Agora é lógico,
Tem situações, tem circunstâncias. Mas são situações, são circunstâncias, coisas que às vezes saem fora do normal, do momento ali. Mas não pode ser um padrão. Porque senão nós vamos ter problema. Se Deus começar a chegar em segundo plano, até mesmo a nossa família, mano, é importante. Lógico que é. Lógico que Deus quer que você e a sua família. Mas nós não podemos usar a nossa família como desculpa também. Ah, é por causa do meu marido. Ah, é por causa da minha esposa. É por causa dos meus filhos. Isso não é verdade. Não é, meu amado. Família não atrapalha. Se todo mundo for crente, não. Se eu não for, aquele que é crente tem que pedir sabedoria para saber como lidar. Imagina. Nós temos que ter sabedoria. Foi uma que era da igreja japonesa, ela não podia ela sabia que ela não podia se envolver até certo ponto, mas ela era cristã e ela tinha as obrigações. Ela não deixava de cumprir o papel dela como esposa, mas ela se envolvia na medida do possível. Então ela não podia fazer muita coisa, mas até uma irmã que testemunhou da igreja, ela falou, que ela olhava aquela irmã que ia da igreja, aí acabava o culto, às vezes ia rapidinho para casa, a única coisa que ela fazia era trocar umas flores ali, que era de enfeite na igreja. Pensava, nossa, que irmã, parece que tá nem aí, né? As coisas de Deus. Um dia conversando, depois ela chegou e pediu perdão, porque o marido não era cristão. Se ela chegasse, as coisas tivessem feitas, já vai, por causa da igreja. Então ela chegou e falou assim, o que eu posso fazer? Eu quero fazer uma coisa, participar de alguma maneira. Só que eu tenho esse tempo. Aí que ela pensou, eu posso então cuidar, eles colocavam a flor natural, posso cuidar então disso? O prazer dela vai parecer que não seja nada para os outros. Mas só para ela poder ali, arrumar o local ali, fazer alguma coisa, era uma maneira dela participar do que era feito na igreja. Era a realidade dela. Então quer dizer, ela não posso fazer nada. Por quê? Porque o marido não é crente. Não, ela procurou de alguma maneira, o que eu posso fazer? Como é que eu posso participar? Como é que eu posso fazer parte? Então não é desculpa, meu amado. Não é. Filhos são herança mesmo. Filho não é desculpa, carregando, para onde tiver que carregar? Carregando, não. É bênção. E eles mesmos, se bobear, meu amado, às vezes as crianças gostam de estar na igreja mais que os adultos. Quem tem filho sabe disso. Se eu passo aqui na frente e não entro, o que a gente não entrou? Outros também, acho que a Lê também já comentou uma vez comigo, que a gente já passa, você passa aqui, você tem que entrar, tem que estar lá. Talvez eles estão aqui, tem os amiguinhos, tudo aqui na igreja, mas não atrapalha, pelo contrário, tem que trazer a família junto para caminhar, para andar com Deus. Aí a pessoa cria a família fora da igreja e depois quer que o filho adolescente, não vai mesmo. Você acha que vai? Não vai. Não se envolve. Não acha que é importante. Então esse camarada aqui está usando ali o casamento como uma desculpa para ele não se envolver nessa conversa. A gente tem que ter sabedoria, lógico que tem que ter sabedoria. Não pode ir para outro extremo, né? O camarada às vezes ele fica 24 horas, né? Ou a mulher fica 24 horas na igreja e lá no marido. Também não é assim não, a Bíblia não ensina dessa maneira. Tem que ter equilíbrio. Você deve se envolver, mas você também não deve descuidar do outro lado, porque também, quem que vai querer? Ninguém, né? A mulher é casada, o camarada ele vive mais na igreja do que em casa. Aí é complicado, né? Não cuida da família, aí não tem problema. Aí então quer dizer que só vai cuidar da família também no extremo? Tem que ter um equilíbrio aí. Saber dosar. Tudo tem a sua hora, tudo tem o seu tempo. Às vezes nós não sabemos como organizar. Quem conhece Susana Wesley? Você já ouviu falar? Foi mãe de quem? John Wesley. Quantos filhos teve essa mulher? 19 filhos. Ela não tinha prova descartável, gente. Foi a bênção de Deus. Não imagina, eu lembro, quando meu irmão nasceu, eu tinha 12 anos, minha mãe usava aquelas pratas, já viu? Como é que é? Meu Deus do céu. Fralda de pano. Você nem tem passo para a criança, tem para a fralda de pano. Hoje é fácil, né? Você troca, a gente até reclama, mas você trocou lá e levou a fralda, outro saquinho, amarrou, jogou fora. Beleza? Não,
aquelas 50, 60 fraldas no varal, você imaginou? Que dureza! O pessoal lá depois tirando o sujeito ali, que coisa brava! Você imagina naquela época um atrás do outro. Às vezes tem gente que tem, às vezes, um ano de diferença de um filho para o outro, um nem saiu da fralda, já está com o outro. Tudo, que dureza que era das mulheres. 19 um atrás do outro. Coitado dos mais velhos, que vai sofrendo, né? Porque os mais velhos têm que ajudar a cuidar dos menores. Mas o que eu admiro nessa mulher, sabe o que é? É que ela tirava toda semana tempo para todos os filhos. Você olha, num dia, se ela tirar uma hora, ela não dorme, né? Para atender todos os filhos, né? Não faz nada da vida também. Porque se ela ficar lá, sei lá, meia hora para cada filho, ela levava um tempão no dia. Mas ela tirava, todas ela tirava tempo com cada um deles. O filho dela foi John Wesley, que foi muito usado por Deus na Inglaterra, no reavivamento na época deles. O irmão dele que compôs vários hinos. Todos eles ali, ó. Dá para pensar? Não impediu ela de estar servindo ao Senhor, de estar conduzindo seus filhos a Deus. Então esse camarada aqui me diz, eu casei, não dá para ir pelo cara, conversa. Podia ir lá com a sua esposa, né? Ficar muito me trazendo aqui uma festa, que legal, vou ficar só em casa, né? Só ficar em casa, fazendo nada, né? Então, a gente vê pessoas aqui que estão dando desculpa, e cada uma dá uma desculpa mais sem sentido do que a outra, para não ter que responder ao convite ou ser participante da ceia ali. E aí, quando aquele servo vem e conta ao Senhor, a Bíblia diz que então irá o dono da casa disse aos seus servos: sai depressa para as ruas, becos da cidade, traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Perdão. Saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Você vê que está sendo oferecido. E Jesus está falando isso para eles, para mostrar que eles estão rejeitando a Deus. Não é Jesus. Porque quem rejeita Jesus, rejeita Deus. Eles estão rejeitando o convite que foi oferecido. Deus está dizendo que aqueles que não poderiam participar, cegos, coxos, aqueles que não faziam parte, que os gentios, que todos aqueles, esses entrariam, eles não. Os rejeitados, aqueles que talvez eles olhavam torto, esses entrariam, participariam, mas eles não. Eles não participariam da ceia. Não estariam ali. O servo sai e mesmo trazendo pessoas, ainda há lugar. O que nós podemos entender? Ainda há lugar. Sempre há lugar para qualquer um daquele que aceita, que recebe, que ouve, que atende, que não rejeita. Vocês sabem, amados, que nós não somos judeus, mas como cristãos, nós podemos fazer esse tipo de comportamento aqui. Mesmo como entre as cristãos, na nossa prática de vida, estamos rejeitando a Deus. Deus está tomando um lugar secundário na nossa vida. E não principal. Secundário. Que é o que está acontecendo aqui. E é por isso que na sequência Jesus ele fala sobre o seguir a Ele. Porque o ter comunhão com Cristo implica em seguir a Cristo. Como que eu tenho comunhão com Deus e eu vivo a minha vida separado de Deus? Fazendo o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Não tem como. Então vamos pensar. Será que Deus ele não deseja esse tipo de comunhão com a gente? Será que Ele não tem nos convidado a
estarmos caminhando com Ele, a estarmos tendo comunhão com Ele. Quando Jesus chama os discípulos, Ele está chamando pessoas para andar com Ele. Quando nós vemos ali em Mateus 11, 28, Jesus faz um convite: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim. Ele fala que o jugo dele não é fardo, não é pesado. Dá para pensar? Quando eu vejo esse convite, eu penso, meu irmão, Deus está mais interessado em nós do que nós nele. E às vezes, aquelas pessoas que aparentemente são menos dignas, né? Mas que respondem positivamente, elas podem ser às vezes muito mais abençoadas do que aqueles que talvez se acham dignos, mas Deus não é uma prioridade em suas vidas. É por isso que Jesus certa vez diz, eu acho que o pessoal deve ter ficado muito bravo ali com ele, quando ele diz: olha, as prostitutas, essa turma aí toda vai entrar no reino do céu antes de for. Imagina, falando isso para o religioso, o camarada que pensa que está fazendo tudo certinho. Ele diz: não, aquela pessoa lá, tá vendo aquele lá? Se você acha que é um pecador, um publicano, isso, aquilo, um torto da vida, então esse camarada vai para o céu antes de você, mas faça ele entrar do que você. Se é um negócio desse, seria chocante a gente falar assim: olha, tá vendo aquela pessoa que está lá fora, está mudando, está fazendo tudo quanto é porcaria? Já pensou a gente ouvir? Então, é mais fácil ele entrar do que você? Já fica indignado: como que pode isso? Mas Jesus está falando para pessoas que são apenas religiosos, mas não pessoas que entenderam o que é andar com Deus, o que é ter comunhão com Deus. Eles conhecem a religião, eles conhecem as escrituras, entre aspas, mas não conhecem a Deus. Então, tem que ter olhos que não crê em Deus. Que não crê em Deus. Perguntaram para o pastor na Alemanha. Você sabe que na Alemanha ser pastor é uma profissão, né? E é pago pelo governo. Aliás, o dízimo parece que é descontado pelo Estado, tá? O dízimo é descontado. Mas de novo, e o pastor recebe do Estado. Então ele é funcionário público. Muitos não são cristãos. Chega uma mulher do pastor lá. Isso, acho que o meu chefe falou uma vez que a gente estava no estudo, no CEPAL, quando eu tinha ido para o Brasil. Ele estava lá falando que uma irmã chega assim para o pastor assim: mas Jesus assim existiu mesmo? Foi uma pessoa histórica, um pastor assim liberal, ele não crê nas escrituras ao pé da letra, né? E aquele pastor liberal, não sei se aquele funcionário público que está exercendo a função pastoral, vamos dizer assim, ele responde: olha, é uma boa pergunta, eu também estou procurando a resposta. Misericórdia. Para você ver, meu irmão. Até pode ter feito lá, sei lá, estudado aí essa turma aí que não crê nas escrituras, não crê em Deus, que crê que a Bíblia não é a palavra, não tem a palavra. É problema isso daí. Complicado isso daí. Complicado. Eu já tive estudo uma vez quando trouxeram uma reunião de pastores, um camarada de uma igreja, vou falar o nome da igreja, mas pessoa com formação teológica, da aula em seminário, bacharel em teologia. O camarada texto e diz o seguinte: olha, lá em Gênesis, está escrito lá, no Gênesis não, quando lá está escrito que aqueles 40 anos, Deus não deixou envelhecer a roupa, tudo está assim, mas não é bem assim não. É muito complicado você dizer que uma coisa na Bíblia é assim, mas não é bem assim. Por quê? Porque se uma coisa não é bem assim, quem garante que a outra é? O que é bíblico e o que não é? Cara, não tem problema. Então, estou dizendo, não basta simplesmente ser um religioso, conhecer, entre aspas, o texto. Se a gente não tiver, realmente, se a pessoa for alguém convertido, ela não entende. Nós fizemos aqui a aula de Hebreus, nós falamos isso, né? A fé salvadora e o Espírito Santo são necessários para a gente entender as Escrituras. Uma pessoa pode entender isso daqui, você pode explicar para um ímpio, para um pecador, todos nós somos pecadores. Para uma pessoa que não é cristã, você pode explicar e de repente ela até entende o que você falou. Pode até entender. Você falar por que Jesus morreu, dela ter entendido na sua mente. E ela tem uma
distância muito grande. Mas uma pessoa que se converteu, ela não só entende, aquilo faz todo sentido para ela. Ela aceita aquilo, ela crê naquilo. Ela vive por aquilo que ela crê. Não é simplesmente uma teoria, não é simplesmente um pensamento daquela religião. Porque tem pessoas que dizem, isso é um pensamento dos cristãos, eles creem dessa maneira. Não, se a pessoa não é cristã, não é lógico, ela vai entender dessa maneira. Mas se uma pessoa se converte, se ela entende quem é Jesus, muda toda a maneira dela entender a Bíblia, as Escrituras, Deus. Então Jesus está falando com a turma aqui, que conhece o texto bíblico, consegue ler, né, o texto bíblico, mas não conhece Deus. Não conhece Deus. Está falando, olha, vocês pensam que vocês conhecem Deus. Por quê? O próprio Filho de Deus está ali, veio, e eles nem se perceberam. Nem se perceberam quem era Jesus. Se deram conta que aquele Messias que havia sido prometido estava ali, na frente deles. Estava na frente deles. Mas eles não acreditaram. Eles não creram que Jesus era. Quem as Escrituras diziam que era. Por isso que Jesus fala, olha, aqueles que serão convidados, talvez que não sabem nada, já imaginou, meu irmão? No mundo gentil, quem é que eles sabiam de Bíblia? Quem é que eles sabiam de Antigo Testamento? Não é? Mas tudo foi apresentado, eles estavam mais receptivos do que o próprio povo de Deus que conhecia as Escrituras. Paulo vai pregar lá em Atenas. Ele não fala do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ninguém sabe que é Abraão, Isaac, Jacó. O Deus desconhecido que criou o céu e a terra é dele que eu vou falar para vocês. Não é? Porque eles não sabem, não conhecem as Escrituras. Mas ele começa a apresentar o Deus verdadeiro. E muitos ali creram. E aí nós temos uma turma aqui, que Jesus está falando com essa turma aqui, foi lá no convento e tudo mais. E começa a falar sobre humildade. Por quê? Porque eles não eram humildes. Por quê? Para você reconhecer Jesus. Imagina, Jesus chega, filho do carpinteiro na cabeça deles, né? Apenas filho do carpinteiro. Não era alguém que estudou nenhuma escola rabínica lá. De repente vem dizendo Deus, então o pessoal olha para a pessoa simples. Você não acha que Jesus era uma pessoa comum, entre aspas, né? Ele sempre foi Deus, mas ele se fez como nós. Não é que Jesus não dava assim uma luz brilhante, olha a luz, não, ele é humano que nem eu e você. Andava no meio da multidão, talvez quanta gente não passou, nem sabia, nem se deu conta de quem ele era. Imagina os fariseus, com toda aquela pompa, tudo aquilo lá, não creram em Jesus Cristo. Cada um buscava honra, cada um buscava, né, o destaque, o reconhecimento. Jesus fala ali sobre a humildade. Jesus mostra ali a dureza do coração deles ali, ó, quando ele cura aquele enfermo. Depois Jesus fala ali do convite de Deus, está falando para eles. Vocês estão rejeitando a Deus, vocês não nem se dão conta. Mas aqueles, talvez aí que vocês não dão nada para eles. Quando eles ouvirem, eles vão receber, eles vão participar, eles vão fazer parte da ceia, eles vão fazer parte do meu reino. E na sequência ele fala então sobre o seguir a ele. Que não estiver disposto a abrir mão de viver para si, pode seguir a Deus, pode seguir a Jesus Cristo. E no final desse capítulo ele fala sobre o sal. O sal é certamente bom. Caso porém se torne princípio, como restaurar o sabor, nem presta para a terra, nem mesmo para o futuro. Lança no pó. Não tem ouvidos para ouvir? Ouça. Então isso aqui, meu amado, é um chamado. Não é um convite só para ter comunhão. Não. É sim um convite para termos comunhão com Deus. Mas não só. É para servirmos, para nos envolvermos, para seguirmos, para caminharmos com Ele. Para fazermos diferença. Para sermos sal. Isso não tem sentido.
fazer a diferença. Ontem eu comentei sobre a sede, porque se entristece muito. Saber que você pega aí uma turma aí que não conhece o Deus verdadeiro. Cresceram nos últimos 500%. Pega outra seita, quase 200%. Não é nem 50%. Graças a Deus, é lógico que eles sabem isso, né? Tem todo aquele negócio da certa, tem mais prudência, mas será que nós não necessitamos, então, nos livrarmos das desculpas que às vezes nós damos? Aqui eles deram desculpa para estar participando ali de uma ceia. Nós vamos pensar quanta coisa Deus não deseja fazer na nossa vida. E às vezes não acontece, não é feito. Por quê? Talvez a gente não fala verbalmente, mas nós damos desculpas para Deus. Por quê? Porque outras coisas acabam se tornando mais importantes do que Deus, do que as coisas de Deus. O pastor que vai estar vindo semana que vem aqui, ele faz tradução de livros, essas coisas, e a gente estava falando para ele sobre como é que a gente tinha aprendido inglês e tudo mais. Ele falou assim, as pessoas, às vezes elas querem fazer isso, aquilo, mas elas não querem pagar o preço. Às vezes uma pessoa quer aprender algo, mas ela não quer pagar o preço de estudar. Não aprende. Ela quer alcançar algo, mas às vezes para alcançar que tem que trabalhar. É que nem isso. Acho que todo mundo já assistiu Chaves aqui, né? No episódio lá que chega o seu Madruga, como é que você saiu da vila, voltou, eu saí do meio, eu tive uma oportunidade de ficar milionário, né? Mas aí acabou com Deus, porque teve um probleminha. Tinha que trabalhar. Mas só tinha um problema, tinha que trabalhar. E às vezes nós não somos assim. Nós achamos que vai acontecer sem a gente fazer nada. Basta simplesmente, vamos lá, pastor, ora. Mas não é assim. Às vezes vai ter necessidade de a gente orar, da gente estudar, da gente trabalhar em qualquer aspecto da vida. Da gente trabalhar. Senão não começa. Começa quando, sei lá, a gente quer ser usado. Pô, o camarada fala assim, eu quero ser missionário. Está estudando inglês? Está estudando a língua lá no país? Não. Quero ganhar, sei lá, o pessoal lá no Sri Lanka. Olha, difícil. Já está estudando sobre a cultura? Não. Você sabe alguma coisa do país? Não. Você já imaginou o seu vizinho? Não. Pô, que nem o pastor falou, você não fala nem do teu vizinho, você vai falar com o cara do Sri Lanka, nem a língua tem que ser fala, meu filho. Não vai. Então, meu amado, às vezes, nós, como cristãos, eu falo nós, eu não estou me excluindo disso não, às vezes nós somos um pouco incomodados. Não crescemos tanto quanto poderíamos crescer. Não é verdade? Às vezes você pega uma pessoa que ela se converte, eu já vi pessoas que se converterem, a pessoa, mas a pessoa está com aquela sede, né? E vai ler, e vai estudar, e vai orar. Se você fizer, sei lá, o culto no monte, está lá, pessoal, aquela sede. Tentar. Vai crescer, é lógico que vai crescer. É lógico que Deus vai usar. Vai depender do quanto a gente vai buscar, lógico. Lógico. Quem tem mais sede, bebe mais. Quem tem mais fome, come mais. Lembra do irmão que traduziu aqui o pastor Boas, né? Eu trabalhei com ele 13 anos atrás, muito querido. Ele falou para mim, eu odeio inglês, odiava, né? Nossa, tinha minha vontade de aprender inglês. Ele andou viajando para alguns países, né? E eu orava a Deus que eu queria ser usado, me envolver com missões. Um dia, você quer viajar, como é que você vai se virar? Nem inglês você não sabe, eu entendi que eu preciso, eu não gostava, eu precisava aprender. Meu Deus, mas eu não gosto. Mas eu preciso. E eu comecei a orar, Deus, me ajuda. Só que não é só orar, Deus, põe inglês na minha cabeça. Não, eu comecei a orar e estudar. Orar, estudar. E por quê? Porque se você não gosta do negócio, é mais difícil para aprender. Vou ser sincero.
Imagina, o aluno que gosta da minha matéria aprende com a mulher, mas todo aluno que gosta da minha matéria é mais difícil. Porque se gostando é difícil, mas a gente se gosta. E orando, e Deus foi me capacitando a aprender inglês. Trabalhava com a gente operou, ele aprendeu espanhol também. Viajou para alguns países da América Latina. Aprendeu japonês, ele faz tradução lá na igreja do pastor Ben, que é americano, tem japonês, inglês. Quando eu conhecia ele falava português, um pouco de japonês, uns 3 anos atrás. Hoje fala japonês, inglês e espanhol. Fluente. Mas isso não acontece em estudar. Isso não acontece. Eu falo assim, eu estudava e eu orava. Deus me ajuda, me capacita. E Deus vai me capacitando. Eu poderia ficar esses 13 anos lá para cá, ah, Deus, eu preciso aprender. Ai, Senhor, ajuda. Ai, bota na minha cabeça. E aí passaria todo setembro. Vamos pensar, eu fico com vergonha. Por quê? Porque dizer que a gente estudou sério ali. Quem de nós aqui estudou sério japonês? Sério. Agora quem está na escola, né? Está na escola, escola japonesa. Mas de nós, que estudou, falou, não, vou aprender isso. É porque, vamos ser sinceros, dá trabalho se aprender uma língua. A filha da diretora lá, está na Alemanha, lá, aprendendo alemão para tentar, como estudante lá. E ela foi falando lá no negócio, é complicado. Não é só verbo que conjuga, outras palavras termina. Aí tem palavra que junta tudo uma com a outra, aquele monte de consoante, passando. Caramba! Eu fui lá conversando lá com a namorada dela, que coisa, parece que você não entende nada que vocês estão falando. Agora eu acho, tem que estudar, tem que se dedicar, pagar o preço. Quando a gente vê esse convite aqui, ó, eu acho que se a pessoa quiser ter comunhão com Deus, se a pessoa quiser seguir a Jesus, se a pessoa quiser ser usada por Deus, ela vai ter que estar disposta. Mas, meu amado, pensa, o que Deus faz quando ele encontra alguém que está disposto? Não, Deus, eu estou disposto. Eu vou caminhar, eu vou te seguir, eu vou pagar o preço. Ele usa, ele capacita. Ele capacita. Agora tem que haver desejo, disposição. A gente tem que parar de dar desculpas com essas pessoas aqui. Aqui foi um convite, mas muita coisa não acontece porque nós damos desculpa. Por que nós não falamos essa língua? Um pouco é porque nós somos acomodados. Não é verdade? Eu falo por mim. Eu não falo por quê? Comodismo. Lógico que você sabe, vai dar trabalho. Por que de repente, sei lá, a gente não ora mais? Porque tem que tirar tempo. E às vezes a gente quer fazer outras coisas. Por que a gente não lê mais a Bíblia? Lógico que você vai ler a Bíblia, tem que tirar tempo. Quanto tempo você acha que demora para ler a Bíblia toda? Quantas horas, irmãos? Você acha que dá para ler toda a Bíblia? Uma leitura, não leitura dinâmica, uma leitura assim, média, normal, a pessoa lê, uma pessoa que não aquele que lê, então, aí isso aí vai demorar, mas uma pessoa que lê, não, você não deve, você acha que demora para ler toda a Bíblia? Para ler 80 horas. Mais ou menos. Quantos dias a nossa vai ficar acordado? Quantas horas tem um dia? 24 horas. 2 dias, 48 horas. 4 dias se você não dormir, né? É lógico que você vai precisar dormir, mas se você. Lógico que você vai fazer isso, mas se você ler 1 hora por dia, quantos dias você vai demorar para ler a Bíblia? 80 dias. Parece que é muito só desse negócio, é muita coisa para ler. Você lê 80 dias. Se você ler meia hora, 160 dias, dá 2 leituras por ano. Mas, eu vi lá um testemunho do sobre muito usado por Deus. Acho que foi Jorge Miller, não sei se foi Jorge Miller, se eu estiver enganado foi o outro. É porque eu já li tanto, às vezes eu nem lembro quem que foi que falou, mas sua vida leu a Bíblia umas 200 vezes. 200 vezes. Mas se você for pensar, é muito.
Se a pessoa lê uma vez por ano, se ela viver, sei lá, depois que se converteu 50 anos, ela leu 50 vezes. Se ela viveu 50 anos depois que se converteu, ela tem que ter lido pelo menos umas 4 vezes por ano as Escrituras. Eu estou falando a questão da quantidade de mas eu estou falando que, meu amado, nós talvez só não somos mais usados por Deus porque nós muitas vezes somos acomodados. Nós não nos expomos para Deus. Agora eu imagino que não é isso que Deus espera. Imagino que Deus espera que a gente fale, não, Deus, olha, me ajuda. Eu não quero mais desculpa. Não, eu vou aceitar o convite. Eu vou ter comunhão. Eu vou te seguir. Eu vou estar disposto a renunciar a mim mesmo. Eu vou estar disposto a amar o Senhor acima de tudo e de todos. Eu quero ser salvo. Eu quero ser luz. Eu quero fazer a diferença. Você vai fazer, meu irmão. Você fala, Deus, eu quero ganhar almas para o Senhor. Não ganhar por ganhar. Não para. Tem um irmãozinho que tinha o caderninho lá, mais um milhão, né? Aí assim, só para ostentar, ninguém pode. Não, quero ganhar porque eu quero realmente. Você mesmo quer ver outras pessoas conhecendo. Deus vai te usar. Eu acho que Deus vai te usar. Como você acha que é? A gente vê as histórias dos avivamentos verdadeiros, de pessoas que oravam por vidas, que choravam, se dar vidas, se gastavam. História de David, o nome dele. Eu acho que 29 anos, mas ganhou uma trilha. Eu há 29 anos. Eu estou quase isso. Eu já passei disso. Mas já parou para pensar? Quanta coisa Deus pode fazer para a nossa vida? Quanta coisa Ele poderia ter feito? Olha, no passado a gente não dava, mas quanta coisa Deus já poderia ter feito para a nossa vida? Vamos pensar? Quanta coisa Deus já poderia ter feito? A gente pode ficar, poxa, é verdade, um monte de coisa. Não dá para mudar. Mas já parou para pensar quanta coisa Deus pode fazer na tua vida? Na tua vida? Daqui para frente. Se você tão simplesmente falar, não, eu vou, eu sempre convido, eu tenho sim lá, sei lá, eu tenho meu terreno, eu coisa, mas não, isso aqui pode ficar para depois. Eu vou buscar aqui. Não, eu tenho a minha junta de boi, lógico, que tem boi, eu tenho um carro, tem sei lá, qualquer outra coisa. Não, mas isso aqui é mais importante. Não, eu tenho a minha família, não, a família é importante, tá, a família junto. Isso aqui é mais importante. Não tem outras coisas, não, mas isso aqui, andar com Deus, caminhar com Deus, isso é mais importante. Quanta coisa Deus pode fazer? Quantas vidas podem ser abençoadas? Eles rejeitaram. Quando o servo vai lá e convida todos aqueles, olha só, aqueles que eram convidados rejeitaram, e aqueles que eram os rejeitados foram convidados, e eles foram lá, chegaram lá, depois ainda tinha espaço, foi lá e buscou ainda outros. Quando fala força obrigam, cara, sabe que não é coisa violência, mas ele aqui, olha, faça o possível. Quer dizer, esse negócio não pode salvar ninguém, mas faça o possível para que a pessoa tenha oportunidade, ela conheça. Não precisa ser chato, lógico, não estou falando que você seja chato, não, faça o possível, tenha oportunidade, fala, peça sabedoria. Se Deus vai te usar, meu irmão. Eu espero que a gente não dê desculpas para Deus. Não só nesse ano, cada dia nós vamos dar desculpas para Deus. Ó, Deus me ajuda. Se tem alguma coisa que eu tenho colocado como empecilho, então me ajuda. Se tem alguma coisa que tem tomado no teu lugar, tira isso da minha vida.
gente tem tempo de cinema. A gente quer falar. Fala com experiência própria. O que você quer, você faz. Ou não faz? Acho que faz. Porque deixa Deus te usar. Aceita o convite de Deus para você ter comunhão comigo, para você caminhar com Ele, para você seguir a Ele. Você vai ver, tenho certeza, muita coisa pode acontecer. Não sei se com todos, isso vai depender de cada um de nós. Mas eu tenho certeza, Marcos, se você disser, não, eu quero que seja diferente. Eu quero. Não se conforme. Tem que olhar para a boca assim. Não, dá para melhorar. Dá para a gente buscar mais. Dá para a gente crescer mais. Dá para nós conhecermos mais a palavra. Dá para a gente ser mais bênção, alcançar mais. Você falou de dá. Pessoas com muito menos condição, com muito menos recursos do que nós fizeram, foram usados no passado, ou não foram? Não havia televisão, não havia rádio, não havia nem papel, né? O papel chegou só depois, né? Na China, antes, mas não havia folheto uma vez, nem Bíblia, olhos não tinham. Deus usou essa turma toda aí, meu lado. Não é verdade? Usou. Muita gente foi abençoada. E hoje nós temos Bíblia, temos tudo levantado. Se nós quisermos nos expormos, buscarmos a Deus, dependemos de Deus, Deus vai usar isso. Tem coisa que depende de Deus, mas tem coisa que depende de nós. O que depende de Deus, pode ter certeza. Pode ficar tranquilo, Deus tem dificuldade nenhuma de agir. O que depende de nós, aí somos nós que temos que tomar a posição. Vamos orar, feche seus olhos. Pai querido, queremos agradecer a Ti, Pai, porque Tu nos ama, Pai. E eu sei, meu Deus, que é a Tua vontade, o Teu desejo, Pai, usar a nossa vida, Pai, usar os Teus filhos, Pai. Meu Deus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, meu Deus, se temos, Pai, usado, Senhor, de desculpas para não Te servir, ó Pai. Nos perdoa, meu Deus, que temos usado, ó Pai, o dinheiro, o trabalho, a família, os amigos, o lazer, seja lá o que for, meu Deus, que temos colocado, ó Pai, consciente ou inconscientemente, ó Pai, um empecilho, meu Deus, para estarmos, Pai, respondendo ao Teu chamado, ao Teu convite, ó Pai. Ah, meu Deus, tira de nós, Pai, todo comodismo, Senhor. Tira de nós toda acomodação, Pai. Não nos deixa acomodados, Pai, mas nos incomoda, Senhor. Peço a Deus, Teu Espírito Santo, que nos incomode os Teus filhos, Pai. Peço a Deus que incomode, Pai. Deus, aquele que não tem, meu Deus, forças para Te buscar, para orar, Senhor. Meu Deus, capacita. Que o Teu Espírito Santo possa vir, meu Deus, estar incomodando, meu Deus, capacitando, Pai. Peço, coloca, Pai, no coração, Pai, do Teu povo, Senhor. Fome, meu Deus. Fome, Senhor, da Tua palavra, Senhor. De ler a Tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, de não somente ouvir, meu Deus, pregação, Senhor. Meu Deus, muitas vezes nós ouvimos pregadores, meu Deus. Nós sabemos que é bênção, meu Deus, ouvimos pessoas pregando a Tua palavra, Senhor. Mas, Senhor, tira de nós a acomodação, Pai. Incomoda de nós também aprendermos, Pai. Aprendemos, meu Deus, a buscar a Tua palavra, Senhor. A ler a Tua palavra, a entender a Tua palavra, Senhor. Nos capacita, meu Deus, a sermos bênção, Pai, na vida do nosso irmão, Pai, da nossa irmã, da nossa família, Pai.
das pessoas que estão ao nosso redor, ó Pai. Peço a Ti, meu Deus, que o Senhor use, ó Pai, Teus filhos, ó Pai. Peço a Ti, meu Deus, que cada um daqueles que aqui estão, Pai, aqueles que verdadeiramente, meu Deus, se colocaram diante do Senhor, Pai, com disposição, o desejo, meu Deus, de ser usados, Pai, o desejo, meu Deus, de pagar, meu Deus, o preço, ó Pai. Meu Deus, Senhor, possa agir-se na vida dessas pessoas, Pai, com poder, graça, Pai. Só possa, meu Deus, fazer, meu Deus, a vida dessas pessoas, ó Pai, milagres, maravilhas, de modo que elas sejam bênçãos para as Tuas mãos, ó Pai, no Teu reino, ó Pai. Senhor, abençoe essa igreja, Pai. Abençoe as vidas que aqui estão, Pai. Agradeço, Deus, por cada irmão, meu Deus, que tem caminhado, que tem, meu Deus, ajudado, Pai, que tem se envolvido, ó Pai. Peço que Deus nos capacite, Senhor, para nos envolvermos mais, para nos darmos mais, Senhor, para valorizarmos mais, Senhor, o privilégio que temos, Pai, de Te servir, de Te buscar, meu Deus. Acrescenta, meu Deus, na vida dos Teus filhos, ó Pai. Acrescenta, meu Deus, na vida de cada um que aqui está, Senhor, que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Vamos. Nós vamos passar para o momento da ceia. Onde nós participamos do pão, do cálice. Pão, meu irmão, que é pão, mas quando nós oramos, ele não vira o corpo literal de Cristo, não. Depois que o sagrado simboliza o corpo de Cristo, que Ele tem por nós. Os cálices simbolizam o sangue de Cristo que foi ali derramado por nós. A ceia, meu amado, é importante, importantíssima. Eu sempre falo, olha, para alguns irmãos que às vezes quando não pode participar, às vezes vem na quarta ou vem depois, está trabalhando, mas pessoas que acham que não é importante. É importante. A ceia é importante. Você pensar o que Jesus fez por você. O corpo dele foi rasgado, foi furado, o sangue dele foi derramado, que ali ele estava sendo maltratado, roubado, que ali ele estava carregando na cruz os teus pecados, os meus pecados. Não é qualquer coisa. Quando antes disso acontecer, ele esteve ali com os discípulos, provavelmente Paulo é o primeiro que escreve sobre a ceia, os cartas foram escritos antes dos evangelhos, ele relata ali que Jesus, na noite que foi traído, imaginou, chega Judas ali, Jesus fala, seu malandro, sabia? Não. Um beijo, você vai, amigo, o que você quer? Jesus ali, ele é traído, mas naquela noite, ele e os discípulos, à mesa, ele pega um pedaço de pão, ele parte aquele pão, ele dá aos discípulos, e ele diz, olha, esse pão é meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Depois de ver comigo, ele pegou o cálice. Ele fala, esse cálice é a aliança do meu sangue. Fazem isso em memória de mim. Porque toda vez que você comer deste pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo,
e assim como do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então Jesus, quando ele participa ali dos seus discípulos, e ele